Patrício é enviado como missionário à Irlanda em 432 DC. É o nosso assunto de hoje em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. Patrício da Irlanda, chamado em inglês de Patrick e em latim Patricius, foi primeiramente um missionário cristão e depois foi consagrado bispo e santo padroeiro da Irlanda, juntamente com Santa Brígida de Kildare e São Columba. E ele é considerado o apóstolo da Irlanda. Esse é o nosso assunto de hoje, em grandes acontecimentos que marcaram a história do cristianismo. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria pedir a você que está ouvindo e que ainda não é inscrito, que dê um clique no botãozinho de inscrever-se, inscreva-se no nosso canal, compartilhe também o nosso canal com os seus amigos, nas suas redes sociais. Se você gostar do nosso vídeo, deixe um like para nos ajudar na divulgação do nosso trabalho. Se você não tem costume de ficar acompanhando canais do YouTube, você pode acionar o sininho e todas as vezes que eu publicar um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. Um ex-escravo que nem nascera na Irlanda se tornaria a mais eficiente testemunha de Cristo naquele país. Patrício era filho de pais cristãos, nasceu na Bretanha romana por volta do ano 390. Quando era menino, não levava a fé muito a sério e começou a orar com fervor aos 16 anos, quando foi preso, escravizado e enviado para trabalhar como guardador de porcos em uma fazenda no norte da Irlanda. Para fugir dessa escravidão, Patrício viajou cerca de 320 quilômetros rumo à costa. Ali encontrou o capitão de um navio que transportava cachorros de raça e o capitão concordou em levá-lo desde que ele fosse como tratador dos cães. Viajou então para a França e de lá para um mosteiro no Mediterrâneo. Quando ele voltou para sua terra natal, ele sonhou com as crianças irlandesas, implorando para que ele levasse o evangelho para elas. Achando que não tinha a compreensão adequada da fé para anunciar o evangelho na Irlanda, Patrício então voltou para a França para estudar em um mosteiro. Então, por volta do ano 432, ele voltou para a Irlanda. Poucos anos antes de Patrício iniciar o seu ministério, um monge britânico chamado Paládio, ele tentou converter os irlandeses, mas não teve muito sucesso. Os anos de escravidão de Patrício entre os irlandeses o prepararam para essa missão. Deixaram ele preparado como um homem de coragem, um homem que compreendia aquele povo, aquela nação e sabia como pregar para eles. A lenda sobre Patrício, ela escurece um pouco a história, mas as muitas vilas daquele país atestam o ministério fervoroso e muito frutífero de Patrício entre os irlandeses. Ele converteu a maioria dos irlandeses ao cristianismo e estabeleceu cerca de 300 igrejas, batizando cerca de 120 mil pessoas. Embora ele enfrentasse problemas com alguns chefes de tribos hostis, como os druidas, os defensores do paganismo, o povo comum, contudo, o ouvia com alegria. Seu trabalho entre os irlandeses foi tal que não houve nenhum mártir sequer no processo de conversão dos membros daquelas tribos, mesmo entre as mais contenciosas. Usando como metáfora a natureza à qual os irlandeses já haviam adorado no passado, Patrício descrevia a Trindade comparando-a a um trevo de 3 folhas. A compreensão dos irlandeses de que Patrício agia por Deus quando extirpou a falsa religião e estabeleceu a verdade entre o povo pode ser vista na lenda que diz que ele expulsou as cobras da Irlanda. Depois de 30 anos de ministério altruísta e muito dedicado, Patrício morreu por volta do ano 460 DC. Ele nos deixou poucas coisas escritas, dentre as quais podemos destacar o notável hino I Bide Unto Myself Today, eu me comprometo hoje, conhecido como o Brasão de Patrício. Muitos anos depois, os missionários da Igreja Ocidental chegaram à Irlanda e descobriram uma fé viva naquele lugar. Os sacerdotes e monges irlandeses eram estudiosos e missionários notáveis, e a Igreja causou profundo efeito sobre as pessoas comuns daquela época.
O clero da Irlanda naquela época vivia de maneira devotada e muito simples, e às vezes até passava por circunstâncias difíceis na sua vida cotidiana. Embora os seus mosteiros fossem despretensiosos e estruturas de pedra simples, contudo, o aprendizado e a arte não eram nada simples, eram sofisticados e mostravam a piedade vivida pelos monges. Um grande exemplo de aprendizado e arte é o extraordinário livro de Kells. Você vai poder ler sobre ele lá no nosso blog, numa nota de rodapé desse artigo que eu vou publicar lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Patrício deixou um exemplo e um modelo de vida piedosa que alcançou todo o restante da Europa à medida que a palavra de Deus era levada de seu país para os demais. A Igreja da Irlanda se desenvolveu à parte do sistema hierárquico de Roma, pois Patrício evangelizou a nação sem se basear na igreja oficial, o que foi uma grande vantagem para a propagação do evangelho. Sem o desejo de estabelecer uma burocracia eclesiástica, os abades irlandeses encorajaram seus monges a levar adiante o verdadeiro negócio da igreja, que é pregar, estudar e ministrar aos pobres. A Irlanda só se tornou católica por volta do ano 1100, quando o Papa deu a Henrique II, rei da Inglaterra, a soberania sobre a Irlanda. Em sinal de admiração pela maneira como Patrício trabalhava na conversão dos irlandeses, a Igreja Católica, por fim, o canonizou. Caso você queira, vai valer muito a pena continuar a investigação e o estudo sobre a vida de Patrício, missionário entre os irlandeses. Então tá aí, se você gostou do nosso assunto de hoje, dê um clique no gostei, inscreva-se e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.